14 é um momento muito difícil na vida do povo de Deus. E o capítulo 13 e o capítulo 14 estão interligados. Na verdade, os 5 capítulos estão interligados em um momento, em um tempo difícil. Mas o 13 e o 14 estão ligados a partir de uma missão que foi dada a 12 homens. Eu sei que você sabe dessa história. Moisés escolheu 12 homens, um de cada tribo, e esses homens foram para a terra de Canaã com a missão de trazer um relatório para melhor estratégia escolher e então entrar na terra de Canaã. A missão deles consistia em observar a terra e dizer como era a terra, qual a melhor maneira de entrar, como eram os homens que habitavam lá. Interessante que os capítulos 11 e 12 vão narrar que esses homens voltaram dando relatório, e eles usam uma expressão que me chamou muita atenção, que só na expressão já diz que tem alguma coisa errada. Quando eles voltam, eles dizem assim: fomos à terra que você nos enviou, falando a Moisés, e verdadeiramente mana leite e mel. Fomos à terra que o Senhor nos enviou, que você nos enviou. Essa expressão já dá um tom de algo preocupante ou algo errado, porque a expressão deveria ser essa: fomos à terra que o Senhor nos enviou. A expressão certa seria: fomos à terra que Deus nos prometeu. Só essa expressão já diz que tem alguma coisa errada. Só essa frase já diz que já tinha alguma coisa no coração de 10 homens que não era compatível com a terra que Deus prometeu à nação de Israel. E aí nós temos então uma divisão, onde um grupo de 10 homens tem uma visão e 2 homens permanecem na visão. E aí é a palavra correta. 10 homens tiveram outra visão. 2 homens permaneceram na visão. Eles não tiveram uma visão diferente, eles permaneceram na visão. Estou falando de Caleb e Josué, evidentemente, e vamos voltar durante o processo da mensagem. E quando chegamos nesse capítulo 14, nós vamos observar que aqui realmente Israel parou. Era uma trajetória que duraria aproximadamente 15 dias. Essa parada no deserto de Parã, em Cádiz, ela primeiro foi estratégica, mas uma parada estratégica se tornou em uma parada que foi completamente contrária à vontade de Deus. Então veja bem, é uma parada estratégica, não é uma parada, deveria ser estratégia, mas deixou de ser estratégica. Assim como acontece na nossa vida, você sabe bem que você e eu estamos numa trajetória, nós somos peregrinos dessa terra, nós não somos daqui, nossa morada não é aqui, nossa cidadania, ela já é cidadania dos céus. Se já somos ou já temos a cidadania dos céus, então esse momento em que vivemos é apenas um tempo cronológico passageiro, porque o nosso lar não é aqui, nossa casa verdadeira e definitiva e eterna não é aqui. Amém, gente? Amém. Eu falei amém porque teve 3 que falou amém, então vamos concordar com os 3 que falaram amém. Amém, amados? Então não somos dessa terra. Mas você sabe bem que na sua trajetória, na minha, na nossa trajetória de peregrinos nessa terra, tem momentos que a gente precisa parar. Essas paradas são necessárias ou estratégias. Eu vou te dar exemplo de uma parada necessária: descanso físico, não das obras, porque a obra não descansa. O físico descansa, mas a obra do Senhor não descansa. Bom, você precisa de um tempo de descanso, um dia na semana, férias.
É necessário. Parar é necessário para você descansar sua mente, seu corpo. Porque você e eu não somos máquina. Até as máquinas param, o que dirá nós? Mas existem paradas que elas são estratégicas, não são necessárias, são estratégicas. E quando falamos em parada estratégica, é quando nós fazemos avaliações. Você faz isso na sua casa? Você que é casado, você faz isso. Você senta mesmo com a sua esposa, ou às vezes com seus filhos, e senta para poder fazer avaliações, como está o lar de vocês, como está a casa de vocês, como está a vida financeira de vocês, o que vocês precisam fazer para melhorar, o que vocês precisam fazer para agregar, para ter mais coisas, para ter mais patrimônio e, sobretudo, fazer avaliações se a casa de vocês está realmente sendo uma casa, um lar onde Deus está governando. Você também às vezes para, e é necessário parar para você fazer avaliações pessoais. Como é que está a sua vida com Deus, seu relacionamento com Deus? Como você está servindo ao povo de Deus, à igreja de Deus? Como você está trabalhando no reino? Você para fazer avaliações, e essas paradas são estratégicas. Mas o grande problema é que muitas vezes nós transformamos as paradas necessárias e estratégicas em paradas desnecessárias ou perigosas. É o que está acontecendo aqui. Israel parou no deserto de Parã, em Cádiz, e essa parada que deveria ser estratégica se transformou em uma paralisação de uma trajetória em direção à terra de Canaã. E eu quero extrair com vocês elementos que envolveram esse tempo de paralisação de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. Um lugar que deveria ser o início de um tempo desbravador. Existem elementos aqui que eu quero dividir com você esta manhã. Eu sei que a gente precisa remir o tempo, temos ceia. Daqui a pouco, talvez o seu estômago vai dizer que você precisa almoçar. Mas eu quero que você desligue-se de tudo e caminhe comigo na revelação da palavra, porque eu tenho certeza que, como assim Deus falou ao meu coração, irá falar ao seu coração nesta manhã. E no final dessa mensagem nós vamos avaliar se somos realmente pessoas paralisadas espiritualmente falando, evidentemente, ou se somos desbravadores. O primeiro elemento desse momento paralisante é o uso maldito da língua do povo. Esse é o primeiro elemento desse tempo paralisante. O uso maldito da língua do povo. Você pode ler comigo o capítulo 13, versículo 32, 33. 13, 32, 33. Vamos ser rápidos na leitura dos versículos. 33, 32 diz assim: infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vive no meio dela são homens de grande estatura. 33, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Continua o capítulo 14, versículo de 1 a 4. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação disse: Senhor, se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por ela presas? Não nos seria melhor voltar ao Egito? Ainda o versículo 4. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito.
é bem claro, é bem evidente que existem dois tipos de vozes aqui: a voz de Caleb e Josué e a voz dos 10 espias, que se alastrou por toda a nação de Israel. Essa voz maldita no hebraico significa Lashon Hará. O que é Lashon Hará? Lashon Hará significa língua maldita. O que está acontecendo aqui é um Lashon Hará. E essa Lashon Hará tem raízes, as raízes estão aqui. E preste atenção nessas raízes da Lashon Hará, ou língua maldita. Rapidamente, as raízes do Lashon Hará infamaram a terra que tinham espiada. Capítulo 13, versículo 22. Infamar a terra. Infamar a terra é o mesmo que espalhar uma notícia ou transformar-se em uma fofoca. 32 do capítulo 13, a primeira raiz da Lashon Hará é uma fofoca espalhada. Ok? Ok, gente? Eu não posso falar amém, porque se eu falo, como é que você fala amém? Fofoca espalhada, dizer amém é complicado, né? De vez em quando a gente ouve por aí alguns pregadores: o diabo está tentando, amém, amém, glória a Deus. Você já ouviu isso? Por isso que eu falei para você falar amém, né? Ok. É coisa desse gênero. Mas a primeira raiz da Lashon Hará é a fofoca. Infamaram a terra. É como uma fogueira, uma chama que que começa a acender e alguém vem, sopra, bota um ventilador, o vento vai e espalha por toda a terra. Vamos lá, segunda raiz da Lashon Hará. Disseram que eram pequenos. Olha isso. Os homens se sentiram pequenos diante dos habitantes da terra de Canaã. Vamos avançar, senão a gente vai abrir demais o leque e a gente perde algumas coisas importantes. Terceiro, alçaram a voz. O que significa isso? Capítulo 14, versículo 1. Eles gritaram a noite toda e choraram a noite toda. Quarto, murmuraram contra Moisés e Arão. E me permita fazer uma ponderação sobre a murmuração. A murmuração nos faz ver outro cenário que não é o de Deus. A murmuração nos tira a capacidade de de ter discernimento de quem é Deus e dos planos de Deus. A murmuração é uma barreira que impede o agir de Deus, pessoal e no meio do povo de Deus. Quinto, eles reclamaram do lugar. 14, versículo 2, a parte B. Eles reclamaram do lugar. É como se nós aqui fôssemos reclamar: esse templo está pequeno demais, esse templo é feio, esse lugar assim, por que Deus nos trouxe para cá? Deu para entender? Sexto, colocaram em dúvida a missão, a promessa e a palavra de Deus. 14, 3. Tudo isso é Lashon Hará, língua maldita. Colocaram em dúvida a missão, a promessa e a própria palavra de Deus. Sétimo, fizeram rebelião. E como é que foi a rebelião? Eles disseram: vamos levantar um capitão. Isso é rebelião. Rebelião é pecado de feitiçaria, diz a Bíblia. Vamos levantar um capitão. Ou seja, vamos tirar do meio de nós aqui um outro líder. Nós vamos substituir o líder que Deus escolheu. Isso é rebelião. E por último, liberaram uma palavra de retrocesso. Voltemos para o Egito. Isso é Lashon Hará, língua maldita. Eu sei que você crê no que eu vou te falar, até porque é bíblico, né? Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Amém, gente? Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Ouça isso, ouça isso. Ouça. Cadê Maxwell? Ouça isso. Pode pegar o meu microfone mesmo.
te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importa, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E a pergunta é: se Deus habita no meio dos louvores do seu povo, quem habita no meio do Lashon Hará? Eu vou te perguntar de novo. Se Deus habita no meio dos louvores do seu povo, quando o seu povo o louva, quando a boca do povo dele libera a palavra de bênção, quando a boca do povo de Deus libera a palavra de conquista, quando a boca do povo de Deus profetiza, quando a boca do povo de Deus prega o evangelho, Deus habita no meio do louvor do seu povo. Quem habita no meio do Lashon Hará? Você não precisa falar, e nem eu. Deu para entender porque o povo paralisou no deserto de Parã, em Cádiz? O povo paralisou porque a Lashon Hará tomou conta. O diabo espalhou a Lashon Hará, o diabo espalhou a língua maldita, e a língua maldita foi como um fogo maldito, um fogo estranho. Nós não podemos cair nessa armadilha do diabo, meus irmãos. Nós não podemos correr o risco de paralisarmos em direção aos propósitos eternos de Deus na nossa vida pessoal e como povo do Senhor, e por que não dizer como famílias. A nossa realidade como povo de Deus não é Lashon Hará, não é língua maldita, é língua que abençoa. Por que a nossa língua abençoa? Porque estamos debaixo da mão do Deus Todo-Poderoso, que libera e liberou sobre nós todas as bênçãos naturais e espirituais nas regiões celestes. Você está debaixo da mão do Deus Todo-Poderoso, que pelo poder da sua palavra criou todas as coisas. Dentro de você habita o Espírito Santo, que te faz abrir a sua boca para abençoar, conquistar, abrir a sua boca para louvar, para adorar, e para você ser instrumento para que o reino de Deus avance. Salmo 126, versículo 2 diz assim: então a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios de cântico. Ponto, ou 2 pontos. Então se dizia entre as nações, e não é o povo de Deus falando, é as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor a estes. Que a sua boca se encha de sorriso, que os seus lábios se encham de cânticos, e que as pessoas possam dizer: grandes coisas fez o Senhor a esta igreja. Amém, meus amados irmãos? Agora é para você falar um amém bem forte, amém?
Em segundo lugar, o segundo elemento dentro desse contexto paralisante que envolveu Israel foi a vergonha da liderança. O primeiro foi a Lashon Hará, a língua maldita. O segundo foi a vergonha da liderança. Versículo 5 diz assim: então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porque são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. 4 líderes: Moisés e Arão, Calebe e Josué. A atitude de Moisés e Arão, Calebe e Josué diante da paralisação, diante da Lashon Hará, diante daquele momento espiritual, foi a seguinte: Moisés e Arão, eles caíram com seu rosto em terra chorando. Isso fala de vergonha pela perda da postura do caráter e pela perda da fé. Meu Deus. Moisés e Arão estão chorando porque o povo perdeu a postura de um caráter de um povo escolhido, santo, separado, e o povo perdeu a fé. Calebe e Josué rasgaram as suas vestes. Isso fala de vergonha por não confiar no poder de Deus e nas providências de Deus. Então são 4 líderes com atitudes diferentes, mas com o mesmo sentimento. 2 estão colocando seus rostos no chão, chorando de vergonha, porque o povo perdeu a fé. E o caráter santo foi manchado. Outros 2 rasgam as suas vestes em sinal de vergonha, porque o povo deixou de acreditar na providência e na promessa de Deus. Isso nos traz indagações importantes, e eu estou falando nesta manhã para pessoas aqui que são líderes. Que tipo de líderes estão sendo gerados na igreja? Mesmo vivendo um momento de crise paralisante, temporariamente, esses líderes, eles são sensíveis a Deus, são sensíveis ao plano de Deus, são sensíveis ao projeto de Deus. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é que esses líderes, mesmo no momento difícil, de crise paralisante, eles são sensíveis. O fato de Moisés e Arão, Josué e Calebe terem atitudes como essas, nos provam que eles são líderes sensíveis. Tem hora que você vai ser sensível ao Espírito de Deus, e tem hora que você vai ser sensível ao que está acontecendo ao seu redor. Prestou atenção, meu irmão, você que é líder? Tem hora que você vai ser sensível ao que o Espírito Santo está falando, ao discernimento espiritual. E tem hora que você vai ser sensível ao que está ao seu redor. Líderes precisam ter sensibilidade espiritual para entender o que está acontecendo e reagir. Líder precisa exercer sua liderança, mas antes de ser líder, ele precisa ser sensível ao que está acontecendo. Sobretudo, sensível ao Deus e ao projeto de Deus. Amém, amados? Líder não pode se omitir. Líder não pode ser insensível aos problemas. Deixa os problemas que o pastor resolve, deixa o problema que os diáconos resolvem, deixa os problemas que os líderes resolvem. Não, você está dentro do mesmo propósito. Não se omita, faça parte desse projeto chamado
propósito eterno. Seja sensível, faça alguma coisa, nem que seja colocar o seu joelho no chão e orar e pedir para que Deus transforme todas as coisas. Outra coisa que me chama a atenção nessa atitude dos líderes é o foco da liderança. Eu esqueci de abaixar o volume do meu telefone. Me perdoe, irmãos. Perdoe-me, por favor. Resolvido. As atitudes de Moisés, Arão, Josué e Calebe são diferentes. A vergonha é a mesma. E tem uma coisa aqui neles que também é a mesma: o anseio pelo cumprimento da promessa. Isso me chamou muita atenção quando eu li o texto. O versículo 6, o versículo 8 e o versículo 9 estão nos dizendo exatamente isso. Quem está falando no versículo 8, no versículo 9, é Josué e Calebe. O que me chama a atenção aqui, que Josué e Calebe, evidentemente, que essa palavra de Josué e Calebe tem a chancela de Moisés e de Arão. Os dois estão assinando embaixo a palavra de Josué e Calebe. Mas a palavra de Josué e Calebe é na seguinte direção: tem uma promessa de Deus à nossa frente, e vocês vão perder o foco. Líder não pode ser tomado por nenhum espírito paralisante. Líder tem que lutar contra todo espírito paralisante. Por que que líder não pode ser tomado por nenhum espírito paralisante? Por que que líder tem que lutar contra todo tipo de espírito paralisante? Por quê? Porque à nossa frente tem uma promessa de Deus, tem propósito de Deus, e os propósitos e a promessa de Deus não pode ser nunca maiores do que nenhum espírito paralisante. Posso repetir isso para você? Nenhum projeto, nenhuma promessa, nenhuma visão de Deus para nós pode ser maior ou menor do que nenhum espírito paralisante. Nenhum espírito paralisante pode ser maior, não deve ser da maior, nunca poderia ser maior do que as promessas de Deus para as nossas vidas, do que os planos de Deus para a nossa vida. Líder não pode ser tomado por nenhum espírito paralisante. Líder tem que lutar contra ele, e líder não pode perder o foco. Que nessa manhã, nós que estamos aqui, não somente líderes, sejamos tomados por uma unção de coragem. E que nessa manhã possamos olhar à frente as promessas de Deus. E que nessa manhã nenhum espírito paralisante, qual for, do diabo, possa nos impedir de continuar vivendo os propósitos eternos de Deus. Posso ouvir um amém? Terceiro elemento nesse tempo paralisante que o texto nos apresenta é a presença de Deus na tenda da congregação. Versículo 10 diz assim: então disse o Senhor à congregação, então disse toda a congregação que os apedrejassem. Eu vou ler de novo, porque a minha leitura não foi adequada. O começo do versículo 10. Então disse toda a congregação. Agora não é mais Calebe e Josué que estão falando. Não é eles que estão falando mais. Agora é a congregação. E a congregação disse: vamos apedrejar Calebe e Josué. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel.
E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei. Ou seja, Deus está falando: eu vou colocar uma praga em toda a nação de Israel, e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Interessante que o versículo 10 nos traz duas atitudes extremas. Esse versículo 10, nele está contido duas atitudes extremas. A primeira atitude extrema é do povo. Eles queriam apedrejar Caleb e Josué. A segunda atitude extrema é do próprio Deus. Deus aparece na tenda da congregação, ou tenda da revelação, ou tenda do encontro, é a mesma coisa. Essa tenda não era o tabernáculo, era uma tenda feita por Moisés fora do arraial. Moisés quem faz essa tenda. E essa tenda servia para que Moisés pudesse entrar nela e falasse com Deus face a face. E era uma tenda aberta para o povo também frequentar. E abro um parênteses para dizer que Deus não obriga ninguém a visitá-lo na sua tenda, no seu secreto. Abra um parênteses para dizer que a tenda de Deus está aberta para você entrar a hora que você entender que a sua alma pedir, ou que a sua disciplina te empurrar. Fecha o parênteses, se é que é um parênteses. Moisés construía essa tenda para falar com Deus, e Deus falava com Moisés face a face, como quem falava a um amigo. Veja bem, que essa tenda foi construída para ter encontros com Deus, para Deus falar, para Deus dar orientações a Moisés e o povo. A coisa foi tão extrema, que Deus apareceu na tenda da revelação. E nesse dia, nesta manhã, porque era uma manhã, nessa manhã Deus não aparece na tenda para falar com Moisés face a face. Deus não aparece na tenda para esperar, quem sabe um israelita pudesse entrar nela e dizer: Deus, eu vim aqui porque eu quero colocar meu coração diante do Senhor, eu quero confessar os meus pecados, eu quero tua presença. Não, nessa manhã Deus apareceu para trazer um juízo. E observamos aqui, dessas duas atitudes extremas, a primeira foi do povo querer apedrejar os líderes. Isso nos chama a atenção, porque tem sempre alguém querendo apedrejar o líder. Olha Davi lá em Ziglag, queriam apedrejar Davi. Olha Estevão no Novo Testamento, tem sempre alguém no meio do povo de Deus querendo apedrejar um ou os líderes. Sabe como alguém que vive na fé e na presença de Deus e mantém nos planos de Deus reage a atitudes como essa, de incredulidade, de falta de fé e paralisados espiritualmente? Sabe como que um líder, um servo de Deus, uma serva de Deus reage? Um líder, um servo de Deus, uma serva de Deus não reage querendo apedrejar, reage rasgando o coração. Não jogue pedras, rasgue vestes. Quem joga pedra é orgulhoso, só quer avaliar seu próprio orgulho, seu orgulho ferido. Quem tem pedras na mão não pode dar diretrizes, não pode liderar, porque quem tem pedras na mão não está pronto para levar as pessoas a desbravarem lugares profundos e altos. Quem tem pedras na mão não está preparado para liderar, para levar pessoas para lugares profundos, a desbravarem lugares profundos. Você sabia, meu irmão, que Deus quer você levando o outro para lugares profundos e altos? Você sabia que Deus quer que você seja um desbravador e que você deve segurar na mão de alguém e dizer: vamos comigo? Vamos em busca de uma intimidade com Deus juntos?
Vamos em busca de um relacionamento profundo com Deus juntos. Vamos em busca de um tempo em que vamos ser instrumento cheio do Espírito na mão dele. Vamos juntos. Você sabia que Deus quer que você seja um desbravador e não um atirador de pedras? O atirador de pedra não pode liderar porque ele não está preparado para levar as pessoas para um lugar onde os lugares profundos e altos sejam conhecidos. Quem está com pedra na mão está preparado para ferir ou matar. A atitude de Deus em vaticinar um juízo nos chama a atenção. Eu vou ficar só com essa por causa do nosso tempo. Chama a sua atenção para a expressão que Deus vai usar assim: a despeito de todos os sinais que fiz. Aí Deus vai dar aqui um relato dos fatos, dos acontecimentos que aconteceram desde a saída do Egito até aquele momento. Depois chega a casa, leia o texto. E sabe o que você vai extrair dessa expressão? A despeito de todo o sinal que eu fiz por eles, sabe o que você vai extrair? O sentimento de tristeza de Deus. E talvez você já tenha feito isso com seu filho, com alguém que você ama. Olha o que eu fiz por ele. Olha o que eu fiz por ela. Tenta imaginar um pai dando tudo de si para o seu filho. Uma mãe dando tudo de si para a sua filha. E um dado momento na vida, o filho simplesmente diz o seguinte: eu não quero o senhor, eu não quero a senhora. Porque errar todos nós erramos. Não somos perfeitos. O problema não é errar e nem é pecar. Claro que pecado é um problema, mas o maior problema, e aqui é pelo texto, é dizer: nós não queremos o Senhor. Nós não queremos essa terra que estou dizendo que é nossa. Não queremos. Queremos voltar para o Egito. É esse o sentimento de Deus. E Deus está dizendo assim para Moisés: Moisés, e é a segunda vez que isso acontece, irmãos. Eu vou fazer de você uma outra nação. Eu vou liberar uma peste aqui, vai matar todo mundo. Eu vou fazer de você uma outra nação. É a segunda vez que Deus está dizendo isso. A primeira vez é lá no bezerro de ouro. Eu vou fazer de você uma outra nação, Moisés, porque essa aí eu vou acabar com ela. Lá no capítulo 32 de Êxodo é o bezerro de ouro, é a idolatria. Aqui é o abandono da fé, é a procrastinação. Mesma coisa que falamos semana passada, né? É a apostasia. A igreja não pode correr o risco de viver um tempo de paralisia espiritual, a ponto de dizer: não quero viver os planos de Deus, não quero fazer parte dos planos de Deus, não quero a promessa de Deus. Precisamos visitar a tenda da congregação todos os dias e falar com Deus face a face, para termos força suficiente para suportarmos as intempéries, as dificuldades, as lutas desse tempo. Não vai precisar que os líderes, que eu, pastor Leonardo, os diáconos, líder, rasguem suas vestes, coloquem os seus joelhos e chorem por sua causa. Eu tenho certeza que isso não vai ser necessário. Por quê? Porque ao contrário do povo de Israel, você não está com pedra na mão para jogar em ninguém. Ao contrário do povo de Israel, você não está produzindo lachon rará. Ao contrário do povo de Israel, você está visitando a tenda da congregação, está buscando a face do Senhor, está querendo a presença dEle e está querendo muito ser cheio do Espírito para ser instrumento na mão dEle. Assim eu creio, espero que você viva assim, irmão. E eu termino essa mensagem, a última parte dessa mensagem, o último elemento nesse momento paralisante é a oração de Moisés diante do juízo de Deus. É a segunda vez que Deus está dizendo assim: Moisés, eu vou fazer de você uma outra nação. E é a segunda vez que Moisés vai falar com Deus da mesma maneira. Só vou ler o versículo 13 e 14 para a gente adiantar. Disse Moisés ao Senhor:
Assim os egípcios o ouvirão, porquanto com toda a sua força fizeste subir este povo do meio deles. E dirão aos moradores dessa terra, que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio do povo, e que face a face, ó Senhor, lhes apareces, e a tua nuvem está sobre eles, e que vás adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. Olha isso, irmão. A oração de Moisés está no versículo 13 ao versículo 19. Depois você lê. E ela se divide em 3 partes. Primeiro, Moisés vai apelar a Deus por causa exatamente dos feitos que ele fez. Irmão, olha o que é intimidade com Deus, irmão. Meu Deus, isso aqui é coisa linda demais. Deus está dizendo assim: olha o que eles fizeram comigo. Eu fiz sinais, eu os tirei do Egito. Aí Moisés vai começar a sua oração como? Senhor, não foi o Senhor que os tirou do Egito? E o que os egípcios vão dizer? Senhor, não foi o Senhor que prometeu essa terra? O que o povo dessa terra vão dizer? Então, a primeira parte da oração de Moisés é dizer: Deus, eu sei que esse povo pecou, mas o Senhor continua sendo o mesmo. Tu continua sendo o povo, o Deus desse povo. E os teus feitos não saem, os teus feitos continuam. O Senhor é o mesmo, e mesmo são os teus milagres. Não faz isso não, Deus. Não acaba com o teu povo, não. A segunda parte da oração de Moisés, depois você pode ler. Moisés está falando dos atributos de Deus. Ele está dizendo: o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é gracioso, o Senhor é longânimo. O que Moisés está dizendo para Deus? Deus, o Senhor também é o mesmo nos seus sentimentos, nos seus atributos. A graça está em ti, a misericórdia está em ti. Tu és longânimo. E a última parte da oração de Moisés é: perdoa esse povo, Senhor. Pela segunda vez, Moisés está dizendo para Deus o seguinte: mas Deus, você não pode fazer dessa nação uma outra nação de mim, porque eu não sou Abraão, só teve um Abraão. Eu não sou Abraão, eu sou Moisés. Eu creio, Deus, que as tuas promessas não podem morrer. Sabe, aí não é o texto que está dizendo, é o meu sentimento. Moisés deve ter lembrado de Abraão. Abraão, quando levou Isaac para o sacrifício, Abraão acreditava, e Hebreus diz isso, que Deus iria ressuscitar Isaac. Ou seja, Abraão acreditava na promessa de Deus. E eu creio que Moisés, aí o que eu creio, Moisés, quando orou para Deus, falou: Deus, a promessa do Senhor não vai morrer, porque o Senhor prometeu que a terra é nossa. Perdoa esse povo. O que aprendemos com a oração de Moisés, irmãos? Aprendemos que nossa intimidade independe de qualquer momento paralisante que o povo de Deus venha viver. Preste atenção nisso. A sua intimidade independe de qualquer momento paralisante, seja na vida de alguém ou até mesmo na igreja. Aprendemos também com a oração de Moisés que nenhum estado crítico ou paralisante no meio do povo de Deus rouba de nós, tira de nós o anseio pela presença e pela promessa dele. Eu posso repetir isso para você. Nenhum momento paralisante na vida de alguém que você caminha com ele ou na igreja pode roubar de você a sua intimidade e a
promessa de Deus que tem na sua vida e na vida do povo de Deus. Amém, amados? Que nunca falte intercessor na igreja. Vou falar de novo, que nunca falte intercessor na igreja. Vou falar de novo, que nunca falte intercessor na igreja. Concluo essa mensagem, termino essa mensagem dizendo duas realidades espirituais que estão contidas aqui nesse texto e que nortearam essa mensagem. A primeira delas é que Deus não tem promessa por trás de encruzilhadas. O povo de Israel estava aqui num lugar que se tornou uma encruzilhada. Como assim encruzilhada? A geografia vai nos dizer e a atitude do povo vai corroborar. Eles estavam no deserto de Parã, em Cádiz. À frente está a terra de Canaã, atrás está o Egito. Faz o quê? Avançar ou parar? Uma encruzilhada. E como diz o filme, eu não sei se é filme, é desenho, eu não sei, Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Por que Deus não está por trás das encruzilhadas? Porque toda encruzilhada impede que decisões certas sejam tomadas. Segundo, porque toda encruzilhada, há sempre nelas o diabo pronto para gerar dúvida, medo e paralisação. Terceiro, Deus não está por trás, a promessa de Deus não está por trás de encruzilhada, porque por trás de toda encruzilhada, a alegria da promessa é transformada em tristeza e decepção. Segundo elemento contido nesse texto aqui, elemento espiritual contido nesse texto, é espírito desbravador. Versículo 24 mostra-nos o espírito desbravador. Quem é o desbravador? É Caleb, é Josué. Eu vou pedir a sua ajuda, porque a nossa boca, quando ela fala, ela está reproduzindo a vontade de Deus ou nosso próprio anseio pela vontade dele. Quando falamos, reproduzimos o anseio de Deus, a vontade de Deus, ou o nosso anseio pela vontade dele. Então me ajuda, por favor, e fale bem alto. Diga: todo desbravador é convicto de uma fé. De uma fé audaciosa. Posso ouvir um amém? Você é assim, irmão? Desbravador? Convicto de uma fé audaciosa, amém? Fechou? Diga comigo: todo desbravador tem coragem para romper as adversidades e vencer o inimigo para seguir em frente. Amém, gente? Acho que a gente pode falar de novo, né? De novo. Todo desbravador tem coragem para romper as adversidades e vencer o inimigo para seguir em frente. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos lá comigo. Todo desbravador é cheio do Espírito. Eu posso parar aqui para fazer o seguinte. Deus fala assim sobre o Caleb: visto que nele há um outro Espírito. No original, esse outro Espírito significa dizer alguém que é cheio do Espírito. Então diga mais uma vez: todo desbravador é cheio do Espírito. Amém? Diga bem forte: todo desbravador é perseverante em seguir o Senhor. Amém, gente? Vamos lá. Todo desbravador não abre mão dos planos, dos propósitos e da promessa de Deus. Amém? Cadê os desbravadores nesta manhã para dar um glória a Deus e aplaudir bem forte a Ele?
Aleluia. Ser desbravador é ouvir o céu. Ser desbravador é ter coragem de mergulhar em níveis profundos com Deus e em Deus. Ser desbravador é reconhecer uma chama acesa de uma obra que Deus irá fazer. Às vezes, meus irmãos, ouvimos as pessoas dizerem no culto: Deus está nos levando para lugares mais profundos. Você já ouviu isso com certeza. Mas nem sempre as pessoas entendem o que significa isso. Desbravador alcança assim lugares profundos. Esse lugar é para aqueles que estão dispostos a sair da zona de conforto, a romper todo espírito de medo. E é para quem vence todo espírito paralisante. Que nesta manhã, você e eu, nós possamos ser e viver sob o Espírito de quem é em Jesus desbravador. Tem sempre algo profundo à sua frente da parte de Deus. Tem sempre algo profundo à frente de você da parte de Deus. Tem sempre algo alto da parte de Deus para você. A pergunta final é: quem é você? Paralisado ou desbravador? Que Deus nessa manhã te leve a descobrir coisas que os seus olhos não viu, que o seu coração não sentiu, que os seus ouvidos não ouviu. Vou repetir: que nessa manhã, a partir de hoje, todos os dias, que você possa ver coisas que os seus olhos não viu, ouvir coisas que os seus ouvidos não ouviu, e sentir coisas que o seu coração ainda não sentiu. Porque as coisas que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu, que o coração não sentiu, são coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. São coisas que Deus preparou para quem é? Para quem é aqui? Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Antes de você fazer um autoexame, como a palavra do Senhor diz, examine-se o homem a si mesmo, coma do pão, beba do cálice. Antes de você fazer um autoexame, você vai pedir ao Senhor que te dê esse espírito, que te dê espírito desbravador. Sabe, os mistérios de Deus, eles não são desconhecidos. Não, eles existem. Eles só não foram descobertos. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e ouça. Os mistérios de Deus, as promessas de Deus, não são desconhecidos. Existem. Só não foram descobertas ou descobertos. Mas como que você vai descobrir os mistérios de Deus? Como é que você vai viver as promessas de Deus? Se tem um espírito paralisante tomando conta do seu coração, da sua alma, do seu espírito. Como é que você vai descobrir os mistérios de Deus, as promessas de Deus, se você não rompe com esse espírito paralisante? Deus está chamando você nesta manhã para romper qualquer espírito paralisante. Deus está querendo nos tirar de um nível e nos levar para outro. Deus vai te dar unção
nesta manhã, para você romper todo o espírito paralisante. Deus vai te dar coragem, força, discernimento, unção, para você ser um desbravador, uma desbravadora. Eu quero orar por você, irmão. A minha oração, ela não tem poder. Quem tem poder é o Senhor. E eu não posso colocar a minha fé para você. Eu não posso dar a minha fé para você. É a sua fé. É a sua crença no que você acabou de ouvir. É o seu crer. É o seu querer. Se você deseja viver um tempo desbravador na tua vida, com os teus olhos fechados, com a sua cabeça baixa. Eu estou aqui, vou fechar os meus olhos, eu não quero olhar para você aqui. Te prometo que eu não estou te vendo. Quem está com os olhos abertos são os irmãos aqui que vão ministrar. Eles precisam estar com os olhos abertos. Se bem que tem gente tão fera aqui, não precisa nem fechar os olhos para tocar. Mas eu estou com os meus olhos fechados, não estou te vendo. Se você nesta manhã deseja experimentar do Espírito Santo, uma unção desbravadora, levante as suas mãos. Senhor, eu não sei quem levantou a mão. Apesar de conhecer os teus filhos, pelo ministério do Senhor que me foi confiado, não os conheço na profundidade de quem são, mas o Senhor conhece. Senhor, eu não sei qual de fato é o tamanho da fé dos meus irmãos em acreditar que o Senhor pode nos dar uma unção desbravadora tão forte, que seremos capazes de romper toda a barreira que está na nossa frente e nos fazer sair de um nível raso para entrarmos no nível profundo. Portanto, Senhor, mediante a palavra do Senhor ministrada, em consonância com a fé dos meus irmãos, com as suas mãos erguidas, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, na autoridade que Ele me confiou, eu ministro sobre os teus filhos nessa manhã uma unção desbravadora, e repreendo no nome de Jesus sobre a vida deles todo espírito paralisante. Libera sobre os teus filhos nessa manhã uma unção fresca e nova, de desbravar as regiões celestes, de desbravar o mundo espiritual, de desbravar o mundo natural. Libera, Senhor, uma unção fresca nessa manhã sobre a tua igreja. Antes de assentarmos à mesa, da lembrança do que o Senhor fez, do que teu Filho amado Jesus fez por nós, libera pelo teu Espírito presente na igreja de Cristo desde Pentecostes uma unção fresca, desbravadora. Tomamos posse das tuas promessas, as físicas, as naturais e as espirituais. Tomamos posse das tuas promessas e nos rendemos a ti em adoração e em louvor, porque cremos, Deus, que todas as promessas que o Senhor fez, como diz Josué, de todas as promessas que o Senhor fez, nenhuma delas caíram, todas permanecem de pé. Recebemos, Senhor, esta unção nesta manhã, e que ela nos dê coragem, força, para destravarmos aquilo que está travado, e de tirar da nossa frente, no nome de Jesus,
tudo que nos impede de vivermos uma vida profunda contigo, na unção do Espírito e no poder do Evangelho. Essa é a minha oração e a faço no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Convidar as nossas irmãs diaconisas. Elas estarão nos servindo nesta manhã. Eu vou pedir para você sentar um pouquinho. É um senta, levanta bem rápido. Eu só vou pedir para você sentado, ter o seu tempo com Deus. E penso que, devido ao momento nosso agora, você só tem a agradecer. Mas se você tem alguma coisa a pedir ao Senhor, que te leve a uma purificação de mente, de alma, fala com Deus. Examine-se a si mesmo. Depois, coma do pão, beba do cálice. Os que são batizados, em comunhão com a igreja, em comunhão com o corpo de liderança da igreja, com os pastores, fique em pé, para que você possa receber o primeiro elemento. Para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por tua cruz, morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora